Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu recém tinha me separado. Na época morava com meu marido em Itajaí, Santa Catarina. Nos mudamos para lá por conta do trabalho dele. Só que depois que me separei, preferi voltar para Curitiba, por meu antigo quartinho de solteira na casa da minha mãe. Apesar de Itajaí não ser assim tão longe, já fazia 1 ano e meio que eu não dava as caras aqui. Até porque a nossa vida era muito corrida lá. O fato é que, para me afastar em definitivo do meu ex, pedi até conta no trabalho. Não fazia mais sentido ficar morando naquela cidade, sendo que todos os meus parentes, minha família toda, os amigos também, estavam aqui. Eu me sentia muito sozinha depois que me separei, e tudo por culpa dele, o que era pior. Enfim, voltei, me instalei na casa da minha família e aos poucos fui retomando os meus contatos. Minha irmã morava num bairro bem próximo com a família dela, e volta e meia eu ia lá visitá-la e às vezes até dormia por lá. Eu adorava passar o final de semana lá com eles, brincando com as minhas sobrinhas. Ela tinha 2 menininhas lindas. Minhas sobrinhas sempre foram, sim, crianças muito queridas. A mais velha tinha 8 anos, na época a caçula tinha só 4. E eles também gostavam de mim. Um sábado, lembro que eu fui ao salão cuidar um pouco da minha aparência, né? A ideia era fazer o cabelo, as unhas, quem sabe até uma depilação, só que me deparei com uma situação muito esquisita. Era a primeira vez que eu ia àquele salão. Aliás, foi minha irmã que me indicou. Ficava ali perto da casa dela. Lembro que estava ali esperando ser atendida, mexendo no celular, quando de repente escutei uma das clientes comentando com a manicure. Elas estavam assim bem próximas de mim. Sabe o Luciano que trabalha no posto? A manicure retrucou na mesma hora. Aquele bonitão? Claro que sei, né? O que tem ele? Eu escutei aquilo e já tive um sobressalto. Liguei o alerta na mesma hora, porque podia ser só uma coincidência, mas o nome do meu cunhado era justamente Luciano. E ele também trabalhava no posto de gasolina, de maneira que só podia ser dele que aquelas 2 estavam falando. Olhei assim, bem disfarçadamente para as 2 e fiquei só escutando. A cliente continuou. Então, sempre que vou lá abastecer o carro, você acredita que ele fica me cantando? Faz um tempo que ele está me chamando para sair. Sério? E você não aceitou ainda por quê? Ah, se fosse comigo, eu não ia perder essa chance, mas não ia mesmo. Ah, não sei, Fábio. Tenho medo, né? Ele é casado. E o pior é que eu conheço a mulher dele. A gente é meio amiga. Vai que eu saio com ele e a Andressa fica sabendo de tudo. Deus me livre. Bom, se eu tinha alguma dúvida, quando ouvi ela dizer o nome justamente da Andressa, aí não teve mais, né? Tudo que é dúvida caiu por terra. Ela tinha falado o nome da esposa do Luciano. Era o nome da minha irmã. Ou seja, pro meu espanto, era mesmo do meu cunhado que as 2 estavam fofocando. Quer dizer então que elas o conheciam? E quer dizer então que o safado andava dando em cima daquela outra? E o pior, segundo ela mesma falou, ela era meio amiga da minha irmã. Olha, eu me senti tão mal que quase me meti no meio da conversa dela, porque foi difícil me controlar. Claro que como ninguém me conhecia, era a primeira vez que eu ia àquele salão, jamais poderia imaginar que estivessem falando justamente da minha irmã e do meu cunhado. Aí de repente a manicure falou: minha prima já saiu com ele uma vez. Disse, ó,
é um espetáculo, principalmente na cama. Mas ele é casado, Fábio. E daí? Aproveita, sua boa. Se não for você, vai ser outro. Ah, se fosse comigo. Meu Deus, eu não sei como não surtei. Aquela conversa me deixou tão passada que acabei até desistindo de fazer o cabelo e a unha. Levantei, falei que dali a pouco voltaria, tinha esquecido uma coisa no carro e já fui saindo por aquela porta. Olha, eu saí daquele salão de queixo caído. Meu primeiro pensamento foi contar tudo para minha irmã. Só que depois, pensando com mais calma, eu achei que não devia fazer isso. Primeiro porque ela não ia acreditar. Até porque eu não tinha prova. E ela com certeza ia querer tirar satisfação lá com as mulheres do salão. Aí pensa no rolo, né? E depois, isso com toda certeza ia abalar muito o casamento dela. Inclusive, sei lá, de repente até acabar, né? E para ser sincera, eu não queria ser causa de um tumulto na vida dos dois. De separada, bastava eu. Aliás, a minha separação tinha acontecido justamente porque eu descobri que meu ex-marido andava aprontando na rua. Enfim, depois de pensar, refletir, em vez de contar para minha irmã, como era a minha primeira intenção, resolvi confrontar o meu cunhado. Mesmo assim, demorei uns dias para criar coragem. No domingo, fui almoçar lá na casa deles. Minha mãe foi junto e eu aproveitei um instante que o Luciano estava sozinho para me aproximar. Luciano, posso fazer uma pergunta, mas seja sincero. Não minta para mim. Contei da conversa que tinha escutado lá no salão 2 semanas antes e senti que a expressão dele mudou. Como eu já estava esperando, é claro, né? Você já viu o homem concordar quando você fala que ele está traindo? Ele só falou aquilo. Mentira. Aliás, nem sei de quem que você está falando. Nem conheço ninguém de salão nenhum. Aliás, nunca fui em salão. Mas elas conhecem você, Luciano. Sabem até que você é casado. A Andressa, tua mulher, minha irmã, também frequenta o salão. Mas eu não sei de nada. Olha, quer saber do que mais? Que historinha chata. Sabe, coisinha esquisita isso, hein? De onde você tirou isso? Ele falou aquilo e ficou assim me olhando, meio desconfiado. Depois, deu um sorrisinho assim, meio debochado. E falou uma coisa que me deixou sem graça. Escuta, você tá tão preocupada assim com a minha vida, por quê? Tá com ciúme? Ciúme de você? Assim enxerga, né, Luciano? Você é Maria da minha irmã. Tá, e daí? Acontece, né? Tá preocupada. Não é com você que eu tô preocupada. É com a Andressa. Se isso for verdade, ela não merece. Você não pode fazer isso com ela. Aliás, tô pensando seriamente em dar com a língua nos dentes, viu? Olha, Sara, você é que sabe. Mas acho melhor você pensar direito, viu? Você conhece tua irmã. Ela é geniosa. Você tá disposta a provocar nossa separação? Ainda menos sem nenhuma prova? Olha, até me arrependi de tê-lo confrontado. Era mais do que certo que ele ia negar. Achei melhor, depois daquela conversa, não me meter naquele rolo, até porque tinha medo de falar alguma coisa e acabar realmente provocando separação. Na minha cabeça, tinha aquele pensamento. Se o Luciano realmente estiver aprontando com a Andressa, uma hora ou outra, ela mesma vai acabar descobrindo. Não tem crime perfeito, né? Pode demorar um pouco, mas ela descobre. O problema foi que depois que tive aquela conversa com o meu cunhado, não sei o que ele ficou pensando de mim. Porque começou a, sei lá, a dizer umas bobagens.
a dar umas risadinhas fora de hora, fazer piadinha, me dizer umas coisas que, sinceramente, me deixaram passada. Um sábado, por exemplo, fui lá dar um oi para minha irmã e as minhas sobrinhas, e na volta, passei no posto em que meu cunhado trabalhava para abastecer o carro. Quando me viu, ele se aproximou para me cumprimentar. A gente conversou um pouco e, no fim, ele falou aquilo: escuta, Sara, você não quer esperar uns 15, 20 minutinhos? Daqui a pouco eu saio. Aí a gente, sei lá, podia sair para beber alguma coisa, conversar. Olha, eu nem me dei ao trabalho de responder. Fiquei olhando bem sério para ele, sem acreditar que ele estivesse me fazendo aquele tipo de convite. Só que ele não se deu por achado. Ué, tá me olhando assim por quê? A gente não vai fazer nada demais. Tomar uma cervejinha, bater um papo. Você me espera? Continuei em silêncio. Ele ficou me medindo assim dos pés à cabeça e falou: nossa, você tá bonita hoje, hein? Quer dizer, você sempre foi gata, mas hoje, com essa roupa aí, tá demais. A única coisa que eu respondi para ele foi aquilo: tchau, Luciano. Falei aquilo e sumi. Olha, eu fiquei sem acreditar. Porque o pilantra estava dando em cima de mim na maior cara dura. Eu, irmã da mulher dele. O jeito como ele me olhava era de quem queria me devorar com os olhos. Eu fiquei tão passado, pensando na pobre da minha irmã. E o pior é que não parou por aí. Sempre que a gente se via, mesmo com a minha mãe ali ou a minha irmã perto, ele ficava me olhando assim fixamente. E de um jeito que, sinceramente, não me deixava à vontade. Aliás, eu achava uma puta de uma falta de respeito com a minha irmã. Para você ter uma ideia, assim, da situação, chegou um momento que eu até parei de visitar minha irmã final de semana. Tudo para evitar esse tipo de constrangimento. Minha irmã, às vezes, até reclamava. Perguntava o que tinha acontecido, porque fazia tempo que eu não ia lá ver as meninas, e elas perguntavam por mim. Mas como que eu ia explicar? Fui levando e tentando evitar qualquer tipo de aproximação com meu cunhado, até que um sábado resolvi ir até a casa da Andressa. Só que nem ela, nem as meninas estavam. Eu não sabia. Mas sabe quando o diabo prepara a mesa? Olha, parecia que tudo estava combinando para... Era a folga do Luciano. Repito, eu não sabia. E apenas ele estava em casa. Quando me recebeu na porta, perguntei da minha irmã, das meninas. Ele disse que elas tinham ido à panificadora ali na esquina e que não iam demorar. Aí me pediu para entrar e ficar esperando por elas. E para não perder a viagem, foi o que eu fiz. Só que elas demoraram um monte. E enquanto isso, ele ficou ali perto, sabe? Puxando assunto, me olhando daquele jeito meio debochado, assim, meio malicioso. Até que de repente veio com aquela: posso te dizer uma coisa, Sara? Desde que você voltou lá de Itajaí, que a minha vida virou de pé na cabeça. O que você está falando, Luciano? Que conversa é essa? É por causa daquilo que eu te falei lá, daquela conversa no salão? Fica tranquilo. Eu não vou contar nada para Andressa, viu? Agora, se eu fosse você, ficava esperto, viu? Mas que aprontando, Sara? Já falei que não tem nada a ver com aquilo. O que eu tô querendo dizer é outra coisa. É sobre você, sobre mim, sobre nós dois. Sobre nós dois? Mas que conversa é essa? O que eu tenho a ver com isso? Se não percebeu ainda, eu tô caído por você. Sempre te achei bonita, cheirosa. E faz um tempo que eu não consigo pensar em mais nada que não seja você. Ô, Luciano, pode ir parando, tá? Pode ir parando, não quero ouvir nenhuma palavra a mais. Mas é verdade. Acredita em mim. Você virou a minha cabeça. Eu daria tudo para provar do teu beijo. Pro meu espanto,
Antes que eu tivesse qualquer reação, ele teve a cara de pau de levantar do sofá e sentar ali do meu lado, tentando me abraçar e me beijar. E o pior é que chegou a encostar a boca em mim. Eu o empurrei com tudo e já fui levantando. Você ficou louco? Para com isso. Tô apaixonado por você, Sara. Mas que apaixonado? Para de falar bobagem. Você é marido da minha irmã. Aliás, quer saber? Vou contar tudo pra ela. Ela não merece o que você tá fazendo. Por favor, não fala nada. Desculpa, eu sei que exagerei, mas é que você... Sara, eu pensei que você também estava querendo. Mas que querendo? Você é louco, Luciano. Só isso pra explicar. Eu, hein? Falei aquilo e saí porta fora. Na verdade, nem devia ter entrado, né? Dei bobeira. Meu Deus, o que tinha dado na cabeça desse homem para me dizer e fazer aquelas coisas. Sabe? O cara maluco. Tentou me agarrar, me beijar à força. Imagine se a minha irmã chega naquela hora e vê ele em cima de mim. E achar que era uma coisa consentida, né? E como se fosse pouco, ele ainda me ligou depois e voltou a repetir tudo aquilo que já tinha dito quando eu estive lá na casa dele, que estava apaixonado, que... Sabe, aquelas bobagens. Chegou a dizer que largaria da Andressa para ficar comigo. Ou então a gente podia ter um romance secreto, que a minha irmã jamais iria saber de nada. Dá para imaginar o caráter do marido da minha única irmã me falando esse tipo de coisa? Olha, eu fiquei passada. O que ele pensou? Ele devia pensar que todo mundo era safado, como ele. Olha, se eu soubesse que ia passar por uma situação dessa, teria ficado em Itajaí mesmo, porque me vi entre a cruz e a espada. Aliás, é assim que me encontro hoje. Não sei se conto para minha irmã, não só as coisas que ele me disse e que fez, mas também aquela conversa que eu escutei lá no salão. E corro o risco da minha irmã não acreditar em mim? Ou então, quem sabe, acreditar e isso provocar o casamento, o fim do casamento dos dois, ao mesmo tempo em que não quero me meter, não sei. Eu acho que é meu dever contar tudo para ela. Se fosse o contrário, se meu marido estivesse aprontando comigo, eu ia querer e esperar o mesmo, que ela me contasse. Só que na teoria é tudo mais simples, né? Eu penso também nas minhas sobrinhas, na minha mãe. Aí o medo só aumenta. Não quero ser responsável pela ruína do casamento deles. Mesmo eu não tendo feito nada de errado. Mesmo eu estando falando apenas a verdade. E também corro o risco de ela não acreditar em mim. Às vezes acontece, né? E nesse caso, já tô vendo a minha realidade. Ela ia virar a cara para mim. Eu ia sair de bandida na história, sabe? Já aconteceu 1 milhão de vezes no mundo isso. Aliás, deve ser o que mais acontece nesses casos. De modo que tô num beco sem saída. E justamente por isso me afastei daquela casa. Da casa e da minha irmã, infelizmente, das minhas sobrinhas, numa tentativa desesperada de evitar esse confronto. E como se fosse pouco, volta e meia ele me liga. Eu não atendo. Porque já não sei mais o que fazer para ele botar um pingo de juízo na cabeça e parar de me atormentar com essa perseguição, essa bobagem que não vai levar nenhum dos dois a lugar nenhum. Mesmo que eu estivesse apaixonada por ele, o que não está nem perto da verdade, jamais seria capaz de atravessar o caminho da minha irmã. Imagine. De jeito nenhum. Destruir o casamento da minha irmã? Eu digo isso do fundo do meu coração. Jamais teria coragem de ter nada, nada mesmo que esse homem, mesmo que o amasse. Na verdade, mesmo que ele fosse o último homem da face da terra.